Sobre a Luzia, que é a primeira que vai tomar conta disso, eu quero que vocês saibam que o seu nome está também nos adjetivos da casa. Ela traz iluminação. E com isso, nós vamos ouvi-la com carinho, com a estrutura que ela sempre nos traz, esse estudo muito interessante que ela faz conosco, com esse parlamentarismo dela especial, de maneira que nós só temos que fazer uma coisa: pedir ao Senhor da vida que nos dê forças, nos dê condições para iniciarmos o trabalho da tarde de hoje. E com isso, passar a palavra à nossa professora Matias. Queridos, boa tarde. Então, da última vez eu precisei da paciência de vocês para minha gripe, né, porque eu estava assim, bastante congestionada. E eu estou chegando de Itamonte, conhecem? Como diz o mineiro, é logo ali. Logo ali. Então, não tive tempo de organizar o resumo, mas durante muito tempo a gente não usou o PowerPoint, a gente fez as nossas conversas em torno do próprio texto da Joana, né? E a gente hoje vai fazer voltar a essa metodologia que é a que eu mantenho lá no trabalho de transmissão do método de autocura. Lá também a gente usa essa forma de roda de leitura, em que a gente vai lendo, vai tirando os conceitos, vai propondo que as pessoas façam uma análise, uma avaliação interna do que elas entendem, compreendem desses conceitos. Enquanto elas pensam, eu penso também. E quando a gente pensa em coisas elevadas, a gente abre uma sintonia para a espiritualidade maior, e aí vão vindo as intuições. Enfim, é bastante produtivo também. Na próxima oportunidade, a gente incluir uma revisão dessa conversa de hoje, se nós a concluirmos, e mais o fechamento com o último capítulo. E aí nós já podemos começar a pensar no que vamos fazer depois, né? Então, nós estudamos autocura, né? Estudamos amor, imbatível amor aqui? Tem certeza? Não foi no outro grupo. Fica uma sugestão, é um material bastante rico também. E muito tem a ver com esse estudo de hoje, porque esse justamente fala do amor, e tem a ver com a nossa insegurança, tem a ver com as nossas incertezas, tem a ver com a nossa, entre aspas, fragilidade, porque a gente não acredita na força do amor. Então, a argumentação da Joana é bastante poderosa, convincente nesse sentido. Porque se eu não acredito numa força, se eu não acredito numa potência, eu tento resolver os meus problemas, os meus conflitos, as minhas questões, de outra maneira, pelas maneiras que eu conheço. E aí, quando a gente ouve, muitas vezes, não é, um guia da casa, ou uma mensagem, não é, aquelas psicografias do Chico, falando sobre, porque o amor, a gente, mas isso é para eles, né? Eles podem, eles têm essa força, como se a gente não fosse igualmente herdeiro da mesma herança, da mesma centelha, né? Então, o primeiro itemzinho o capítulo é sentimentos, amigos ou adversários? É uma pergunta. Aí, já que ela começa com uma pergunta, a gente pode colar. No seu dia a dia, os seus sentimentos estão sendo seus amigos ou seus adversários?
Então, assim, os nossos sentimentos, muitas vezes, eles vão na contramão daquilo que a razão já entendeu, já se dispôs a adotar como prática, como caminho. Então, você faz um aprendizado intelectual. Um aprendizado intelectual é só uma parte do aprendizado. Se eu pegar um livro de receitas e estudar atentamente uma receita, sou capaz de falar sem olhar quais são os ingredientes, como é que é o preparo. Isso quer dizer que eu já sei fazer aquilo? Na hora de fazer que você vai ver, não é? Qual é exato a prática. Então, com o aprendizado das virtudes, com o aprendizado da saúde espiritual, é a mesma coisa. Nós fazemos um aprendizado intelectual através das leituras, através das palestras, através dos seminários, a gente vai fazendo um aprendizado intelectual. E é problemático, porque a gente tem essa ilusão de que, porque leu no livro, porque já conhece o livro, porque já ouviu a palestra, já sabe. E aí, quando vai fazer o bolo, é que descobre que a receita não ensina o ponto, descobre que a receita, por exemplo, não ensina, muitas vezes, a experimentar o fermento para ver se ele está vivo, né? Não ensina que, embora os ingredientes sejam os mesmos, a ordem com que você os vai acrescentando faz toda a diferença, né? Então, assim, o bolo leva farinha, leite, ovo, né? Manteiga, açúcar. Agora, se você botar a farinha e o açúcar para bater primeiro, vai ter farinha na sala toda, né? E vai fazer falta para o bolo, né? Então, aprendizado só é concretizado quando ele se torna emocional. Quer dizer, você internalizou aquilo que a sua razão já entendeu e já se dispôs a implantar de forma prática, né? Então, às vezes, os nossos sentimentos são nossos adversários, porque a razão está querendo outra coisa. Logo eu cheguei, os companheiros me deram ali um feedback da crítica XYZ, né? Algumas pessoas não estavam aqui, eu não inventei, eu li no livro Inteligência Emocional, tá? Um psicólogo que criou isso. Então, a pessoa faz alguma coisa que você não gosta, que te incomoda, que não é legal. E, geralmente, quando a gente vive isso, no dia a dia, o que a gente faz? A gente critica, reclama. E como existe aquela maneira de dizer assim, eu já falei 1000 vezes e você não muda, era para a gente desconfiar que isso não dá certo, né? Mas a gente fala 1000, 2000, 3000, e cada vez vai ficando mais prolixo na crítica, né? Então, na crítica XYZ, na verdade, não tem crítica. Você apenas informa a pessoa sobre aquilo que ela faz e que te incomoda. Então, assim, quando você faz isso, quando você diz isso, quando você não faz isso, né? Eu me sinto, aí eu digo como eu me sinto. Eu me sinto, então eu gostaria que você fizesse. Né? Então,
Então, o X é o que a pessoa faz que te incomoda. Eu usei aqui o exemplo de uma amiga que o namorado da filha dela ia, como hoje é comum, né, passar o fim de semana na casa dela e ficava andando pela casa sem camisa. E ela ficava extremamente incomodada com aquilo e se contendo, porque ela ia falar para ele que ele era mal educado, que ele não estava vendo, que aquilo é um absurdo, uma falta de educação. Mas aí a gente conversou sobre XYZ. E aí ela falou para ele: meu filho, quando você anda pela casa sem camisa, eu me sinto envergonhada, constrangida. Eu gostaria que você não fizesse mais isso. Aí o menino olhou para ela e falou assim: nunca mais aconteceu. Agora, você fica, você na tua casa não dá educação, não? Você... Sua mãe não lhe ensinou que não pode andar sem camisa na casa dos outros, falta de respeito, sei que lá. Ou então não fala com o menino, fala com a filha, que rapaz é esse que se arrumou, que não respeita, sei que. Aquilo gera no outro, como gera em nós também, quando somos criticados, mecanismos de defesa que também, por sua vez, serão agressivos. E aí a situação não se resolve. Isso provoca teimosia. Você acha que eu vou mudar só porque você não está gostando? Você vai ver. Estava arriscado até ele andar sem camisa e sem mais alguma coisa, né? Então, a razão está entendendo. A nossa razão aqui está entendendo que não há motivo para nós sermos prolixos, sermos descontrolados ao criticarmos quem quer que seja, com qualquer que seja o objetivo. Cabe-nos o quê? Informar ao outro, apenas isso. Então, a razão já entendeu. Agora, vamos para a prática. Né? Quando chega na prática, vão vir esses sentimentos que serão, provavelmente, adversários dessa decisão. Irá, né, a raiva, às vezes até a inveja, né? Porque um rapaz novo assim, sem camisa, a gente pode olhar assim, puxa, estou velha mesmo, né? E aí cria toda uma implicância. Então, a gente precisa olhar. O sentimento está sendo meu amigo, quer dizer, isso que eu estou sentindo me empurra na direção do progresso, ou isso que eu estou sentindo me desvia do progresso. E aí o que tem que fazer? Eu já falei que eu adoro essa capa, né? Tem que abrir janela. Por quê? Porque ninguém tem essa resposta, só você. Olhar para fora, não, olhar para dentro. Olhar para dentro. Quem olha para fora, aí, seguidores de Jung. Quem olha para fora faz o quê? Sonha. Quem olha para dentro, acorda. Então, se eu fico olhando para fora, eu fico assim, que menino mal educado, né? Que essa minha filha que não está vendo. E estou sonhando. Sonhando. Então, sonhando não dá para fazer mudanças. Para fazer mudanças tem que acordar. Então, para acordar, tenho que olhar para dentro. Então, o que em mim responde por esse incômodo, por essa inquietação, por esse desconforto, o que é? Aí é engraçado, né? A gente tem, assim, um vestíbulo entre o consciente e o inconsciente. Eu gosto muito do desenho e até do filme também da Alice no País das Maravilhas, porque retrata muito isso. Existe um vestíbulo entre o consciente e o inconsciente. Então, quando você faz uma pergunta cuja resposta ainda não aflorou à luz da consciência, a gente fala assim, não sei. A gente vê muito isso em terapia, né? Mas por que é que você continua fazendo isso? Não sei.
A pessoa fica até irritada, não sei, não sei. E ela não sabe? Ela sabe. Ela sabe, só que a resposta está no inconsciente. Às vezes está logo ali, depois que abre a porta, né? Já sai ali no chá do chapeleiro e tal. Agora, outras coisas estão mais profundas. Você só vê lá no final do caminho, né? Quando ela encontra a rainha de copas, é a última coisa, que é uma força destrutiva na psique, na nossa psique. Nós temos forças destrutivas. Né? Então, essa história de, mas por que você não diz isso para o seu filho? Você já entendeu que dizer isso para ele? Por que você não diz? Ah, não sei. Sei lá o que ele pode fazer. O que você acha que ele pode fazer? Ah, não sei. Né? Então, quando Alice, depois de tomar aquele tombo lá dentro da árvore, ela cai naquele vestíbulo, primeiro, a porta é muito pequena. A porta para sair é muito pequena e ela não passa pela porta. Aí aparece um biscoito, que quando ela come, ela encolhe, não é? Só que quando ela pega o biscoito e encolhe, ela esqueceu de pegar a chave, que está lá em cima da mesa. Aí aparece um líquido, que quando ela bebe, ela cresce. Aí ela pega a chave. Então, a gente, em terapia, ou em trabalho de autodescobrimento, a gente tem que tomar uma decisão. Não aceita, não sei como resposta. E depois que ela entra naquele mundo, ela vai se deparar com dois personagens que são fundamentais para a análise, para o autoconhecimento, para o autodescobrimento, para a autossuperação e para a autoevolução. O gato. Né? Então, uma hora, ela está seguindo um caminho, né? Chorosa, angustiada, perdida, ela está seguindo aquele caminho, aí vem um cachorro, que é meio cachorro, meio vassoura, aí ele vai lá e varre, aquele caminho desaparece. E aí ela pergunta assim, e agora? Que caminho eu tomo? Aí aparece o gato e pergunta assim, para onde você quer ir? Aí ela diz, para qualquer lugar. Então, para quem quer ir para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Né? Então, você traz essa pergunta para a tua análise, né? Que bate muito com o projeto pessoal da Joana de Ângeles. O que você... A minha vida não está boa. Não está. Minha vida não está boa, precisa melhorar, a situação não está boa. Então, tá bom. Então, você quer mudar de vida? Quero mudar de vida. Então, que vida que você quer? Qualquer uma. Qualquer uma que não seja essa. Corre o risco, qualquer uma que não seja essa, corre o risco de você ir parar numa pior do que essa, que é o que geralmente acontece. Então, tem um conceito da física que se chama entropia. Né? As coisas tendem a seguir um processo de destruição. Para que não haja destruição, você tem que ter uma ação positiva. Então, assim, se nós não limparmos esse salão, durante uma semana ele começa a acumular uma poeirinha. Se nós não limparmos durante um ano, os primeiros que entrarem aqui vão lidar com uma coisa complicada, não é? E se nós não limparmos daqui a 10 anos, né, esses aparelhos eletrônicos todos eles vão se deteriorar, não vão mais funcionar. Então, qualquer dona de casa sabe a luta que ela tem com a entropia todo dia. Né? Às vezes, a pessoa que mora na casa, mas não cuida da casa, ela pensa que na cozinha não tem gordura. Você abre o armário, pega uma xícara e aí não tem gordura, você pensa que é assim mesmo, né? Não. Alguém teve que lidar com a entropia, que juntou gordura e poeira naquela xícara, tirar ela do armário e lavar e botar lá de novo. Né? As pessoas andam pela casa descalça, não fica com o pé sujo, acha que é assim mesmo.
Então, tem aí um grupo de humor, né, que o rapaz chama o zelador do prédio para consertar a pia dele, porque ele estava morando sozinho há pouco tempo e a pia dele estava com defeito. Mas qual é o defeito da sua pia? Eu ponho a louça e no dia seguinte a louça continua aí. Então, em casa, alguém lutava contra a entropia. Lavava a louça, secava a louça, guardava a louça, mas ele não fazia isso e deixava que era assim mesmo, né? Então, a segunda figura que aparece na Alice, as flores pensam que ela é flor. E aí cantam com ela, brincam com ela, mas aí descobrem que ela não é flor, que ela é um matinho. Mas eu não sou um matinho. E ela começa a chorar, né? E a lagarta aparece e pergunta: quem és tu? Quem és tu? Então, eu estou contando história, por quê? Porque o nosso professor de psicologia, né, que é Carl Gustav Jung, ele mergulhou fundo nos mitos, nos contos de fadas, para mostrar que, através do símbolo, nós contamos a história da psique. Então, tem coisa que você quer mudar na sua vida? Se você quer mudar, é porque a sua razão já entendeu que precisa mudar, que não é por aí, que aquela não é a melhor escolha. A razão já entendeu, mas os teus sentimentos estão sendo teus adversários. Então, tem que começar a fazer perguntas e não aceitar, não sei, como resposta, né? É preciso responder. Se a gente não consegue sozinho, a gente procura ajuda, né? Então, ela vai começar a falar sobre o amor que tanto Joana de Ângeles como Leon Denis, quando falam sobre amor, estão falando sobre a energia, a força que gera e mantém a vida. Porque, culturalmente, nós aprendemos que amor é quando eu gosto da pessoa. Ou é quando eu tenho uma dependência emocional da pessoa, não vivo sem essa pessoa. Deus criou alguém que não vive sem outra pessoa? Teria criado com defeito, né? Nós chamamos de amor a dependência emocional, nós chamamos de amor ao apego, ao controle, à paixão, o desejo, enfim. Agora, quando Joana de Ângeles e Leon Denis e outros autores, esses são meus mestres, né, falam de amor, eles estão falando dessa força que promove a vida desde as fronteiras finais que nós conseguimos apreender, tanto na origem quanto na destinação. Então, os minerais amam. Os minerais amam contra a vontade, porque eles não têm vontade. Eles obedecem a leis da química, né, que nos falam sobre afinidade ou não afinidade. A água só existe porque essa lei de afinidade, que, aliás, se fosse um relacionamento humano, não ia dar certo, porque é um triângulo, né? E a água está na base de todas as formas de vida que a gente conhece. Mas, para que isso aconteça, é preciso que haja essa combinação desses elementos químicos através dessa lei de afinidade, que é uma forma de amor, que vai progredindo aí na cadeia
né, das formas mais complexas, as flores e as abelhas e outros insetos, ou as flores e os pássaros. Então, eles trocam alimento por reprodução. A vida de um depende da vida do outro. E eles não sabem fazer de outro jeito. Sempre me vem à mente assim, que eu gosto muito de maracujá, acho a flor do maracujá belíssima, então eu ia plantar uma flor de maracujá lá em casa, até que eu descobri que para ter maracujá tem que vir um besouro. Que é esse besouro que poliniza as flores do maracujá. Ele pega a célulazinha masculina, põe na feminina. Nas plantações as pessoas fazem isso manualmente, né? Mas esse besouro, onde ele sente cheiro de maracujá, ele aparece. Então, como eu gosto muito da flora, mas não sou muito fã da fauna, eu preferi comprar maracujá no mercado. Flores, nós adoramos as flores, mas para que hajam flores tem que haver abelhas. Então, em muitos lugares do mundo, se observou que as flores estavam desaparecendo porque as abelhas estavam sendo exterminadas pelos procedimentos humanos, né, de ocupação das áreas. Quando você chega no reino animal, você vai acompanhar a evolução do amor das formas mais simples até as mais complexas. Então, você vai ver formas mais simples que tem aqueles encontros só para procriação e dali vai embora, não toma conhecimento do que acontece com essa prole. E você vai passar por espécies que cuidam dessa prole até que elas possam se manter. E depois você vai chegar em espécies que vivem em bandos, então, uns cuidam dos outros, que formam manadas, grupos, famílias, e cuidam uns dos outros por toda a vida. Só que eles têm regras de convivência muito rígidas. Então, a liderança costuma ser de um só. E os outros seguem. Na condição humana, esse cuidado com a prole se faz necessário por toda a vida, só que as regras meio que viram bagunça. E daí a gente tem uma série de coisas para resolver. Por que as regras viram bagunça no gênero humano e não vira bagunça na família do chimpanzé? Nem do elefante, nem do gorila, nem do leão. Só vira bagunça na família humana. Por que será? Livre-arbítrio, né? Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, Deus dá muita liberdade, né? Liberdade demais. Então, as regras que regem as famílias de seres menos evoluídos na escala biológica, não tem espaço para livre-arbítrio. São rígidas e ninguém questiona. E quando questiona, é expulso do bando. Né? Nas famílias humanas, o livre-arbítrio vai causar uma série de coisas que a gente vai chamar de sofrimento. Para quê? Para quê que tem sofrimento? Para quê? Então, assim, nas famílias humanas, né, o livre-arbítrio vai causar uma série de situações que nós vamos chamar de sofrimento para que o amor possa passar por uma outra transformação. Para que o amor possa dar um salto quântico. Então, vários instrutores
da humanidade, aí, encarnados e desencarnados, nos dão notícia que nós ainda não completamos o estágio de humanização, para poder passar para um estágio de espiritualização. Então, nós ainda fazemos escolhas que não podem ser chamadas de humanas. Não é humano. Muita coisa do que é feito é desumano. Então, está aí causando sofrimento para uns, para outros, de um jeito, de outro, um tipo, de outro tipo, para provocar a humanização dessa humanidade que está encarnada aqui no mundo de provas e expiações, né? Nosso mundo. Então, assim, o amor precisa passar, como tudo na criação, por um processo de evolução contínua, continuada. Ela fala aqui, por exemplo, da nossa limitação ela fala vinculação atávica a genitores, né, familiares e grupo social no qual nós somos incluídos e, portanto, protegidos. Então, a nossa relação de amor com esses grupos é totalmente desproporcional ao amor que a gente já conseguiu desenvolver em relação à humanidade como um todo. Então, aonde é que a gente vê o grau de amor que a gente conseguiu desenvolver? No amor que a gente tem pelo nosso filho, pela nossa mãe, ou no amor que a gente tem pelo desconhecido? No filho é mole, é fichinha, é atávico, né? Então, em todas as nossas experiências reencarnatórias até aqui, dependendo, é claro, da cultura e do momento cultural, o amor entre os casais, o amor entre os pais e os filhos, o amor do filho pelos pais, ele é quase que um amor assim santificado. Agora, em relação ao filho dos outros, ao pai dos outros, à mãe dos outros, o negócio ainda está meio atrasadinho. Estrangeiros, diferentes, né? Então, o amor, ele é até onde a gente pode entender, porque tem muito mistério, né? É interessante assim, tem espírita que já sabe o que é Deus. Já sabe. Você pergunta assim, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo. Soberanamente isso, soberanamente aquilo, pronto, já entendeu tudo. Não tem mais mistério. Aí, quando você começa a fazer perguntas, né? Mas ele é uma pessoa? Porque se ele é uma pessoa, ele tem gênero, né? Ele tem um aspecto físico, ele mora em algum lugar. E aí a evolução do intelecto humano já alcançou um patamar, para uma boa parte, que essa figura de Deus ser um homem velho, que se veste como as pessoas se vestiam em Jerusalém, né? Sentado num trono como os que eram usados pelos reis de antigamente, porque hoje é só figura decorativa. Já fica um negócio, mas peraí, como é que é isso, né? Ele despacha na sala do trono? Né? Então, o nível de evolução da inteligência já fica incomodado com essas coisas. Mas se ele não é, então o que ele é? Ele é uma energia? A energia está meio esquisito, né? Luz elétrica é uma energia. Então eu vou rezar para uma energia?
Então, a gente vai né, expandindo a inteligência e vai vendo que tem muito que aprender, muito que desenvolver, que há muito mistério nisso. Então, o que é que a gente precisa consolidar? O universo é fruto de uma criação inteligente. Porque isso, quanto mais as descobertas da ciência vão aprofundando na intimidade da matéria, na organização do cosmos, fica claro que não há a menor condição do acaso produzir essas coisas. Embora ainda haja muita resistência da inteligência, da comunidade científica a reconhecer que precisa ter uma inteligência para justificar toda essa inteligência que você vai começando a descortinar. Então, essa frase de Leon Denis resume, talvez, o que a gente pode entender sobre o amor até aqui, né? Deus é amor. E, por amor, criou os seres. Então, o amor é a própria matéria-prima da criação. A própria razão de ser da criação, o objetivo da criação. Então, se eu quero ter uma vida saudável e feliz, o objetivo da minha vida tem que ser o meu filho. Estão dormindo. Estão dormindo, depois do almoço, bem peguei, né? Então, assim, o objetivo da nossa vida é amar. Ah, mas eu já amo. Só que o meu amor foi embora e me deixou na solidão. O amor pode ir embora da criação? Não tem como, porque senão entra tudo em colapso. Não tem como o amor ir embora da criação. Não é a menor chance. Então, a solidão é uma atitude do livre-arbítrio daquele espírito que escolhe amar com exclusividade. Só depois de muito estudo, muito raciocínio, a razão poderá entender que não vai ser possível ser feliz, saudável, produtivo, amando com exclusividade. Então, vai ser preciso contrariar o sentimento. Então, o meu sentimento é que, se eu não tenho aquela pessoa, o resto não me interessa. Espera aí, esse sentimento é contrário ao meu projeto evolutivo. Então, eu tenho que começar a abrir essas comportas, eu tenho que começar a abrir o coração, eu tenho que começar a colocar as mãos em serviço. Então, eu assisti muitas vezes ao Tivo encaminhar para a obra social, mães que chegavam lá em desespero porque o filho morreu. Vai trabalhar na obra social. E eu, com pouco tempo de doutrina espírita, eu achava aquilo muito radical. Puxa, né? Puxa. Então, o que acontecia? Umas iam, outras não. As que iam, algumas, depois de um tempo, desanimavam, outras ficavam. As que ficavam se curavam daquela dor. Ah, esqueci o filho. Não, que eu esqueci o filho, imagina. Se curava daquela dor, curava a alma, continuava a ser um elemento útil, produtivo e tendo proporcionalmente uma boa quantidade de felicidade na sua vida, porque é uma felicidade quando você consegue fazer alguma coisa que transforma vidas, que ajuda o outro, de ouvir outras histórias, de desgrudar o olho do umbigo. Então, por isso, a doação de amor também é proposta terapêutica do método de autocura. Não tem saúde possível para quem vive com o olho grudado no umbigo, pensando no seu sofrimento. Não existe. Não existe. É castigo? Não, não é castigo. É uma escolha contrária à lei.
Então, o amor, que ela coloca aí no início desse capítulo, ela vai descrever tudo isso que eu falei com vocês aqui, né, para a gente poder se situar do que ela está chamando de amor, né, e como esse amor pode sustentar a sua trajetória num processo de ascensão. Eu vou ler um trechinho dela aqui. O amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia, por ser gerador de um comportamento equilibrado. Porque a pessoa que só ama um, ela é equilibrada? Não, ela é completamente desequilibrada. A pessoa que só ama 2 ou 3, ela é equilibrada? De jeito nenhum, né? Então, assim, na era do celular, a gente fica controlando. Você chegou, você já saiu, está na rua, deu tudo certo? Como é que foi o exame? Não sei o que lá. Isso, né? Vamos lá pensar com a razão. Estamos controlando o quê? Então, sempre me vem à mente a reportagem que mostrou um rapaz que estava falando com a mulher dele no celular na hora que o prédio desabou, aqueles prédios ali por trás do municipal. E ela estava falando com ele pelo celular. Olha, já estou acabando, já estou descendo. E aí o prédio desabou. Então, nós não temos nenhum controle sobre a vida de ninguém com o celular. Está aí, não está. Né? Nessas horas, aquele provérbio antigo é muito bom, né? Notícia ruim chega rápido. Então, ao invés de ficar controlando, vamos aproveitar o nosso tempo. Ao invés de ficar naquela ansiedade, porque não atendeu logo, ai meu Deus, não atendeu logo, o que aconteceu, não sei o que lá, a gente não consegue ler, a gente não consegue assistir uma palestra, a gente não consegue fazer um trabalho, porque está naquela ansiedade, naquela angústia. Então, o amor, esse amor que ela está falando aqui, né? É o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia. A gente quer ter uma personalidade sadia através de medicações muito necessárias em muitos casos para garantir um aproveitamento mínimo, né? Mas esse não é o alicerce mais vigoroso. A gente quer ter uma personalidade sadia, fazendo com que tudo aquilo que nos adoece mude. Tudo que está fora de mim. Então, eu seria muito sadia se a minha família fosse diferente. Tá? Olhando para fora? Está sonhando? Vai sonhando, né? Eu seria muito sadia, com esses ataques terroristas lá na Europa, às vezes vão entrevistar um brasileiro, e o brasileiro diz assim, olha, eu estou me sentindo aqui muito inseguro, eu saí do Rio de Janeiro porque lá era muito perigoso, e agora eu estou vivendo isso aqui, agora para onde é que eu vou? Aí eu, cruelmente, penso assim, vá para Júpiter. Não estudou Joana de Ângeles? Joana de Ângeles tem umas frases curtas, objetivas e taxativas. Olha aqui, gente. Não há segurança na vida material. Ok? Tá bom para você? Não tente se iludir de que fazendo isso, fazendo aquilo, você vai aumentar a segurança. Não há segurança na vida material. Então, aonde é que há segurança? Na vida espiritual. Na vida espiritual. Então, olha, eu vi a palestra da Luzia. A Luzia não tem medo de nada. Ela vai em qualquer lugar, a qualquer hora, ó. Não.
A Luzia está em processo de evolução, como vocês. Mas quando a gente já sabe qual é a direção da luz, a gente começa a se esforçar para ir nessa direção. E não na direção contrária. Quando o medo se torna meu adversário, ao invés de ser meu parceiro, se torna meu adversário. Então, nós vamos trabalhando a nossa confiança na segurança espiritual que a gente pode ter com o conhecimento da doutrina espírita e com as observações que a gente vai fazendo no dia a dia. Então, vamos estar expostos àquilo que for necessário ao nosso espírito. E mesmo que estejamos numa situação terrível, não estamos sozinhos, estamos amparados, estamos sustentados. Mesmo quando há desencarnação, continuamos sustentados e amparados. Isso é certo. Agora, a nossa fé ainda é meio fraquinha, né? Então, eu tenho que buscar isso sempre, ao invés de buscar a segurança material, porque essa não existe. Então, essa história de não saio de casa sozinho, não saio de casa de ônibus, não saio de casa de noite, não saio de casa, ficar ouvindo tudo que é noticiário para saber aonde é que acontece assalto. E agora eu já sei, não passo mais ali. Isso tudo é doença. 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 Não tem segurança, não tem. Né? Então, a gente precisa buscar essa segurança espiritual. Então, o amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia, por ser gerador de um comportamento equilibrado, por propiciar a satisfação estética das aspirações. Que será isso, né? Que será a satisfação estética das aspirações. E porque emula ao desenvolvimento das faculdades de engrandecimento espiritual que dormem nos sentidos sutis do eu profundo. Então, por que Joana foi estudar psicologia com Jung? Porque o modelo de psique dele, embora ele, enquanto autor, enquanto pensador, enquanto estudioso, não tenha colocado isso nos termos tão explícitos como Joana coloca aqui, até porque, colocando como ele colocou, já enfrentou uma briga danada. Né? Até hoje, o Jung é meio que segregado nas faculdades de psicologia. Só vai aprender Jung quem quer. Né? Agora, Freud, todo mundo aprende. Gestalt, todo mundo aprende. Agora, Jung... você vai estudar Jung? Ah, sei. Né? Daqui a pouco, eles acham que daqui a pouco você vai estar jogando tarô. Né? Mas a construção que ele fez da psique, ele colocou na profundidade da psique uma estrutura que ele chamou de si mesmo, de self, que se comunica com o ego e manda como que instruções, impulsos, ideias, imagens, através de uma ligação chamada eixo ego-self. Então, nesse self, de espíritos como nós, dormem faculdades espirituais que a gente nem sonha. O ego, a gente precisa ter bastante cuidado, porque ego lembra egoísmo e dá a ideia de que o ego é uma coisa muito ruim. Não.
O ego é necessário à nossa saúde psíquica. É necessário. É a nossa identidade que nós construímos nessa encarnação. E quando o ego desaparece, ou quando o ego é frágil, o inconsciente ocupa a psique e a pessoa surta, sai dizendo que é Napoleão, aquelas coisas, né? Então, o ego, ele precisa ser como qualquer estrutura da psique, do físico ou do mental, ele precisa ser mantido em equilíbrio. Nós não podemos ser egocêntricos, mas nós não podemos abrir mão do ego enquanto encarnados. Então, o nosso ego diz para a gente que o nosso nome é tal. Você precisa desse nome para viver essa vida? Precisa. Precisa. Né? Você tem aí na sua bolsa uns papelzinhos dizendo quem você é. Né? Esse nome, essa data de nascimento, essa profissão, essa posição na sociedade, tudo isso é ego. Agora, da profundidade da psique, provém coisas que transcendem o ego, que são maiores do que o ego, que são mais profundos do que o ego, que são mais ricos do que o ego, que são capazes de fazer o ego fazer coisas que ele nem imagina. Então, o amor favorece esse trânsito, esse aporte. Está circulando na internet um vídeo sobre as Paralimpíadas. Vocês já viram aquilo? Gente, tem que ver. É um negócio assim. Começa com os músicos tocando. E aí você observa que eles não têm perna, não têm braço, não têm isso, tem aquilo, tocando aquela música ali maravilhosa. E depois começam a aparecer os atletas, né? Nadando sem braço, um toca piano com a mãozinha grudadinha assim no peito, e ele toca piano maravilhosamente bem, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, quando a pessoa, o ego, se vê num corpo tão limitado, ou de repente aquele corpo ficou limitado, de repente a pessoa sofreu um acidente, uma doença, né? Quando o ego se vê prisioneiro desse corpo limitado, se ele ficar só com o conteúdo dele, com a energia dele, com a visão de mundo dele, ele deprime e não faz nada. Para fazer aquilo que a gente vê nesse clipe, é preciso abrir esse canal para vir do self, para aquilo emergir. Porque a gente tem potências da alma, como fala Leon Denis, a gente tem vontade. É preciso que haja vontade para uma pessoa comum tocar bateria, piano, saxofone. Ela precisa de vontade, porque ela vai ter que se submeter a exercícios, a disciplina, a prática, ela vai ter que encarar a sua incompetência durante muito tempo e tal. Então, precisa ter vontade. Então, quando a vontade do Espírito está em harmonia com a vontade de Deus, não tem força maior no universo. Uma pessoa sem braço pode tocar bateria. Uma pessoa sem pernas pode correr, nadar, pular, saltar. Tem um rapaz que faz aquele salto com vara com uma perna só. Ele vai tum, tum, igual um saci. E tum, né? Isso vem do self. Como está aí dormindo no seu self, como no meu, como na maioria de nós, a direção, uma nova direção para a nossa vida, uma outra resposta que a gente possa dar para o gato. Para onde você quer ir?
Não sei, não. Eu quero ir fazer essa faculdade. Eu quero aprender a dirigir automóvel. Eu quero aprender a usar o computador. Eu quero conhecer toda a obra desse autor. Eu quero. O que você quer? Você pode tantas coisas. E quando você dá uma resposta para o gato, aí o caminho aparece. E quem somos nós? Quando a gente pergunta, não é? Quem é você? A gente se define por esse ego. A gente se define por essa criatura cujo nome está na carteira de identidade. E aprofundando um pouquinho mais na psicologia junguiana, nem por esse ego a gente se define. A gente se define por um personagem que se cria dentro dele e que assume o controle das outras e começa a mandar todas as outras para a sombra, que é a persona. Então, a gente tem que ter persona? A gente tem que ter máscara? Tem? Tem? Imagina você chegar no seu trabalho e dizer para o seu chefe o que você acha dele. Né? Imagina você, né, dizer para o seu marido exatamente o que você pensa sobre ele, né? Vice-versa. Então, nós, para a nossa convivência social, ainda precisamos de máscaras. A gente ainda não alcançou nem o estado de humanização que fará o do espiritualização, quando aí não haverá mais necessidade de máscaras. Mas, por enquanto, precisa, né? Então, qual é o problema? O problema é, como o Divaldo fez aquele seminário na Casa de Espanha, o problema é essa persona grudar na cara, essa máscara grudar na cara, e você acreditar que você é só aquilo. Então, o Divaldo escolheu um livro de contos também, né, bastante junguiano o negócio, né, para falar de um guerreiro. Mas ele era pai, ele era marido, ele era um monte de outras coisas, mas a persona guerreiro grudou na cara, não saía, né? Precisou de uma mágica. Então, essa mágica, a gente muitas vezes só consegue fazer através da terapia. Então, a pessoa diz assim, não, porque eu sou uma pessoa muito trabalhadora, eu não consigo ficar parado. Eu tenho uma coisa para fazer, eu estou fazendo. Se não tiver, eu arrumo, porque eu acho absurdo a pessoa ficar parada, né? Isso é uma persona. Essa pessoa nunca tem preguiça? Essa pessoa nunca tem cansaço? Essa pessoa nunca tem outra coisa para fazer que não seja trabalhar? Tudo na sombra. Agora, na sombra, né, é que se preparam as revoluções. Então, as revoluções, às vezes, elas ocupam, né, a sala do trono, pegam a persona e cortam-lhe a cabeça. Cortam-lhe a cabeça. A gente vê isso na sociedade. O que a gente está vendo agora? A gente está vendo agora culturas, valores, maneiras de pensar e de se relacionar com Deus, inclusive as correntes religiosas, que a persona dominante empurrou para a sombra. Agora tem que se ver com essa sombra. Vai ter que se ver com essa sombra. Aí também o Jung fala, né? Aquilo que rejeitas te destrói, aquilo que aceitas te salva. Então, a trabalhadora precisa se dar o direito de dizer assim, não vou fazer isso agora porque eu estou com preguiça. Aí, no início, ela fica se contorcendo. Tinha aquele comercial da Neura, né? Vai ficar aí sentada, não vai lavar louça, não vai... Ela não morre fácil, não. Então,
as personas são necessárias, o ego é necessário, aquilo só não pode ser mais forte do que o que está na nossa herança, que precisa vir para a luz, que é o amor. Então, se essa persona que eu construí, ela não permite que eu me ame a mim mesmo, porque eu sou uma persona muito sacrificada. Eu fico sempre em último lugar. Eu deixo sempre os outros fazerem, depois eu vejo o que sobrou. Eu acho que é assim, a gente tem que dar vez aos outros. A gente tem que dar vez aos outros. Mas não é sempre. Porque esses outros dos quais a gente está falando são espíritos como nós, imperfeitos, orgulhosos e egoístas. Então, se você sempre der a vez para eles, eles vão sapatear no seu caixão. Aí a pessoa fica tentando sensibilizá-los pela culpa. Olha só, eu vivo passando mal por sua causa. Olha aqui o remédio que eu estou tomando. Né? E não toma uma atitude. Não toma uma atitude. Então, assim, a atitude, qual é a atitude? A escolha pela saúde. E o amor, amor, amor. Então, assim, um espírito egoísta, o que seria uma atitude de amor para com ele? Servir ao seu egoísmo ou dizer não para o seu egoísmo? É por isso que a nossa vida não é fácil, porque Deus nos ama. E não adianta a gente acender vela, dobrar o joelho no chão. Não, aquilo não vai ser bom para o espírito, aquilo não vai ajudar você a superar as dificuldades do momento, aquilo não vai te abrir outros horizontes. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, a gente vai exercitando o amor, que é preciso um esforço muito grande, de autoconhecimento, de autotransformação, para poder saber quais as minhas emoções que me favorecem e quais as minhas emoções que me atrapalham, que me perturbam, para que eu possa ir aos poucos, estimulando aquelas que abrem novos horizontes, que engrandecem, ir aos poucos transformando aquelas que adoecem, né? Então, sobre o amor, para fechar, o amor é o grande bem a conquistar. Será que a gente já está enxergando que esse é o maior bem a conquistar? A grande conquista a ser feita é do amor, mas não é no amor pelo meu filho, não. É amor por cada um dos companheiros que frequentam comigo o Instituto de Cultura. Né? Conhecer a carinha deles, conhecer a história de um, de outro, né? Sorrir, demorar um pouquinho mais no café, mas eu não vou com a cara daquela ali. Dá um jeito, né? Ela tem outras caras, você pensa que você já viu todas as caras dela? Não, ela tem outras. Experimenta que ela mostra outras caras, né? Isso pode fazer toda a diferença na questão evolutiva do espírito. E se eu puder estender isso, como tem muita gente estendendo, a pessoas anônimas, pessoas em situações de risco social, pessoas que moram até em outros países, em outros lugares. Então, não há espaços que o amor não possa preencher. E o grande trabalho nosso, o grande bem a conquistar, é o amor, em cujo empenho todos devem aplicar os mais valiosos recursos e esforços. Então, eu estou me esforçando muito. Para quê? Esse é um grande desafio, né? Mesmo sendo espírita.
Então, qualquer espírita com uma semana de espiritismo já sabe para que ele reencarnou. Para que se reencarnou? Para melhorar? Ah, pois é. Para melhorar a mim mesmo. Mas a gente acha que reencarnou para melhorar o filho, para melhorar o marido, para melhorar a casa espírita, para melhorar... Não sei o quê. Esses vão melhorar quando quiserem. Então, existe uma boa chance de você influenciar positivamente os que convivem com você a melhorarem pelo seu exemplo. Então, você vai no pneumologista, ele tem um macinho de cigarro no bolso e vai dizer assim para você: a senhora fuma? Não pode fumar. Fumar dá câncer. Esse eu nunca conheci, não. Mas endocrinologista gordo eu já conheci. Né? Aí te dá aquela dieta de 1000 calorias, né? Ele está lá gordão, né? O Kit Kat está na gaveta para ele dar um break, né? Não sei o quê, não sei o quê. É o que a gente faz. Nós somos impacientes e queremos ensinar o outro a ser paciente. Nós somos desligados e queremos ensinar o outro a ficarem ligados. Nós somos intolerantes e queremos ensinar o outro a ser tolerante. Nós temos milhares, N formas de dependências químicas. Açúcar é calmante. Aí a pessoa não quer tomar o calmante que o médico passa porque ela não quer ficar dependente. Mas toda hora ela come açúcar. É muito forte, muito forte. Vai tomar remédio. Olha a persona dizendo que quem toma remédio de psiquiatria porque é fraco. Você tem que aguentar. Olha a persona dizendo isso, né? Mas toda hora ela vai lá. Aí você está gordo. Não, mas eu não como. Eu só como bobagem. Bobagens doces. Bobagens doces para manter a calma, porque senão explode. Né? Então, a gente, quando a gente mostra, não dá para a gente mostrar uma saúde perfeita, um equilíbrio absoluto em todos os momentos da nossa vida, não dá. Mas quando a gente mostra que está com os nossos problemas razoavelmente equalizados, que a gente encontrou objetivos interessantes para a nossa vida, que a gente encontrou meios de ter um processo de vida legal, interessante, há uma boa chance daquele que vive conosco olhar para aquilo e dizer assim, caramba, mais ou menos é por aí. Agora, na base do que você tem que, não resolve, né? Então, possuidor de uma pluralidade de interesses, expande-se em relação à natureza, ao próximo, a si mesmo, ao poder criador, abrangendo o cosmo. Então, quando o espírito entra num fluxo de desenvolver o amor, ele escapa daquele círculo estreito de fulano, beltrano, cicrano, ele já começa a ir incluindo mais e mais pessoas, animais, a natureza, causas humanitárias, trabalhos diversos, na abrangência do seu amor. O seu trabalho, é triste a gente constatar que há pessoas que fazem os seus trabalhos no automático, não desenvolveram amor pelos seus trabalhos. Isso pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um secretário, e pode ser um médium passista. Então, está na hora do passe, apagar a luz, a pessoa levanta da cadeira, arrastando as pernas, né? Vai lá para frente, né? Então, assim, tem que ter amor pelo seu trabalho, né? Amor pelo seu trabalho, amor pela sua casa, amor pela espiritualidade amiga. Então, você vai fazendo isso crescer, você vai fazendo isso ficar cada vez mais
potente energeticamente, aí você tem energia, tanto mental quanto física, para quê? Para amar cada vez mais a natureza, o próximo, a si mesmo, ao poder criador. Como amar a Deus sobre todas as coisas, como Jesus falou, sendo morno, econômico, como diz o Espírito no Evangelho, econômico no amar. Então, primeiro eu preciso ouvir o programa da rádio, depois eu preciso ver o programa na televisão, depois eu preciso responder todo mundo no Facebook, depois eu preciso... Vai amar que horas? Vai amar que horas? Né? Quando alcança a plenitude, irradia-se em forma co-criadora, em intercâmbio com as energias divinas que mantêm o equilíbrio universal. O sentimento do amor cresce e sutiliza-se de tal forma que o espírito se identifica plenamente com a vida, fruindo a paz e a integração nela. Então, a gente sabe que entre aspas, o paraíso, segundo a doutrina espírita, não é um lugar de beatitude, não é um lugar de inércia, não é um lugar de não fazer nada. Todo mundo sabe que essa perfeição, essa plenitude, é um lugar de co-criador de mundos, de humanidade, de assistente direto de Deus, seja lá o que for isso, né? Mas que nós aqui, na nossa escala de evolução, já podemos começar a experimentar. Por que você não cria uma nova pessoa? Melhor, né? Por que você não cria uma nova família? Por que você não cria um novo trabalho? Para onde você quer ir? E quem é você? Tá bom, queridos? Obrigada pelo carinho. A medida da vida é o amor, a certeza da fé é a emoção. O caminho se faz caminhando, a eterna certeza vibrando no coração. 100 anos de vida para festejar, a obra do tempo irá guardar a imagem do homem, do bem que ele faz. Parabéns, muitas felicidades, saúde. Companheiro, um abraço imenso e paz para todos. Jorge Andréia, cientista pioneiro da medicina do futuro.